Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos de volta na nossa Escola da Bíblia para trazermos mais um estudo muito interessante para as nossas vidas neste dia chamado hoje. Vamos estar falando hoje sobre os três templos de Jerusalém. E aí você, o que é que você acha? Foram 2 templos? Foram 3 templos? Mas antes de nós darmos prosseguimento ao nosso estudo, por gentileza, você que pode, não deixe de dar o seu like é de fundamental importância para o crescimento do nosso canal. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que todas as vezes que nós postarmos um estudo novo, um vídeo novo acerca de alguma mensagem, o YouTube vai estar te notificando, tá certo? Vamos lá, os 3 templos de Jerusalém. Antes de nós falarmos sobre a construção do primeiro templo, nós vamos voltar um pouco ao tempo anterior do povo israelita, quando eles estavam saindo do Egito. Eles ficaram durante 450 anos aproximadamente como escravos lá no Egito, tá? Mas chegou o tempo de Deus cumprir a promessa na vida deles, que era fazê-los tomar posse da terra de Canaã, da terra prometida aos patriarcas, não é? Então Deus levanta Moisés para que pudesse estar liderando, essa empreitada. Ele sai do Egito rumo a Canaã, mas por conta de alguma eventualidade, eles vão estar peregrinando no deserto durante 40 anos. Sobre essa eventualidade nós vamos estar falando em outro momento, tá certo? Mas aí, por conta dessa eventualidade, eles têm que ficar peregrinando no deserto durante 40 anos antes de chegar em Canaã, tá certo? Deus ordena então a Moisés que Moisés construa um tabernáculo, que era uma tenda móvel, mesmo porque eles ficaram durante 40 anos no deserto, peregrinando, não ficavam estáveis num só lugar, eles se movimentavam o tempo todo, então tinha que ser um espaço móvel também, lógico. Então Deus ordena que ele construa esse tabernáculo seria o centro da adoração daquele povo, tá? Seria o centro das atividades religiosas, e dos rituais religiosos orientados por Deus para que aquele povo pudesse estar praticando, E esse tabernáculo permaneceu como centro da adoração daquele povo durante muito tempo, até mesmo quando eles conseguiram conquistar lá na frente o território cananeu e se estabeleceram, construíram cidades, passaram a morar em cidades. Mesmo assim eles continuaram tendo como centro de adoração o tabernáculo. Mas chega um momento que então Deus usa Salomão para estar construindo o primeiro templo de Jerusalém. Então o rei Salomão, foi o primeiro construtor do primeiro templo em Jerusalém. Davi, o rei Davi, o pai de Salomão, havia esse intento no seu coração de construir o templo. Então, ele arquitetou esse templo, armazenou materiais, utensílios para a construção do mesmo, mas Deus não lhe permitiu. Deus orientou que o seu filho deveria ser aquele que estaria construindo esse primeiro templo. E, de fato, Salomão, então, iniciou a construção do templo no ano 966 a.C. Salomão levou 7 anos para concretizar a construção do primeiro templo em Jerusalém, e esse templo então teve o seu término no ano 959 a.C. Então foram 7 anos para a construção desse primeiro templo, que foi assim uma construção extraordinária para a época. Era tida como uma das 3 maravilhas do mundo, daquele mundo antigo ali naquele Oriente, Então era uma construção extraordinária, maravilhosa, fenomenal, tá? Então esse primeiro templo teve o seu início no ano 966 a.C. e o seu término no ano 959 a.C., tá? Esse templo, ele foi destruído, infelizmente. Essa bela obra foi destruída no ano 586 a.C. pelas tropas de Nabucodonosor, que na ocasião era o imperador do mundo à frente do Império Babilônico, tá? Por conta de alguns aborrecimentos, Nabucodonosor
ordena a destruição daquele centro religioso da nação israelita. Naquela ocasião, já agora, já tinha se tornado uma nação, né? Então, o templo é posto abaixo, completamente destruído. Puseram fogo no templo. Não sobrou nada daquele templo, só cinzas. Os utensílios de ouro, de prata, de bronze, né? Todos aqueles utensílios maravilhosos, eles foram levados para a Babilônia. Boa parte já tinha sido levado pelos assírios anteriormente, né? Antes do Império Nabucodonosor, o Império de Nabucodonosor está no poder, uma parte já tinha sido levada pelos assírios, né? Outra parte foi levada no início da gestão de Nabucodonosor e agora, por fim, todo o restante, aqueles utensílios extraordinários, foram levados para a Babilônia, tá? Então esse templo foi destruído nesse ano 586 a.C., tá? Então, findou-se, acabou-se esse primeiro templo construído por Salomão. Aí nós vamos agora para o segundo templo construído em Jerusalém, tá? Quando, nesse ano 586, Nabucodonosor destruiu o templo, ele levou também, ele acabou destruindo a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, e levou também como cativo os israelitas, né, os judeus, para a Babilônia. E lá eles ficaram cativos durante um período de 70 anos. Esse período de 70 anos havia sido profetizado pelo próprio profeta Jeremias, que era contemporâneo nessa ocasião, né, desses acontecimentos. Eles ficaram lá como cativos em Babilônia. Mas no ano 539 a.C., Ciro Grande, à frente do exército persa, destrona o Império Babilônico, tá? E aí Ciro Grande assume o poder mundial como imperador mundial, e o Império Persa, ou o Império Medo-Persa, passa a ser o Império Mundial, substituindo então o Império Babilônico. Aí nessa ocasião, Ciro ele começa a liberar muitos povos que haviam sido escravizados, né? E estavam debaixo dos domínios, para que eles pudessem cada um estarem retornando para a sua pátria, né? A terra de origem. Lógico que já era a mão de Deus usando Ciro para que isso acontecesse. Mesmo porque Deus, 150 anos anteriormente, já havia usado o profeta Isaías para estar profetizando acerca desse acontecimento futuro, não é? Lá no capítulo 44, 45 de Isaías, fala que Deus ia levantar, não é? Um monarca e uma personalidade, né? E essa personalidade iria liberar o seu povo para que retornasse para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução do centro de adoração a Deus. E olha que Isaías, quando profetizou desta forma, os judeus ainda não haviam sido levados para a Babilônia, né? Nem cogitava essa possibilidade, tá? E nem muito menos se falava em Ciro, mesmo porque Ciro nessa ocasião não havia nascido. Mas lá os pergaminhos sagrados já falava acerca dessa personalidade e ainda citou o nome de Ciro, tá? E que depois, nessa ocasião, no ano 539, 538 aproximadamente, Ciro foi notificado acerca dessas escrituras sagradas, né? E quando ele teve contato, então, com o que o profeta Isaías havia escrito, aí que ele se motivou mais ainda para que pudesse estar liberando os judeus para retornarem para Jerusalém, para efetuarem a construção da mesma, tá? Então, o povo israelita esteve retornando para Jerusalém no ano 538, aproximadamente, antes de Cristo, né? Não foram todos os israelitas que quiseram voltar, ou os judeus que quiseram retornar, mas nessa ocasião, uma leva de aproximadamente 50 mil pessoas, né, que quiseram retornar,
que fizeram a opção para retornar para Jerusalém, né, para reconstruir as suas vidas ali, né, na sua pátria, na sua origem, tá? À frente desse povo, né, de 50 mil pessoas, dessas 50 mil pessoas, esteve Zorobabel como líder, né? E Josué voltou como sumo sacerdote, tá? Então Zorobabel encabeçou a liderança desse povo que inicialmente estavam retornando para Jerusalém. Então eles retornam para Jerusalém, não é? Ela está completamente em caos, né? Mesmo porque 70 anos aproximadamente, não é? Ou quase 70 anos aproximadamente, o exército de Nabucodonosor havia destruído por completo, né? Lembra-se do templo, destruído a cidade e tudo mais. Então eles se assentaram ali em Jerusalém e no ano 536 a.C. eles começaram a construção do segundo templo. Então esse segundo templo inicia a sua construção exatamente nesse ano, tá? No ano 536 aproximadamente antes de Cristo, tá? Na liderança de Zorobabel, tá certo? Eles retornam essa construção, mas eles começam a sofrer oposição por conta de nações e povos circunvizinhos que não queriam ver a reconstrução de Jerusalém, que não queriam ver a reconstrução daquele templo. Porque eles sabiam que ao reconstruir aquele templo, os israelitas iriam, os judeus, iriam se sentirem fortalecidos, né? Voltando o culto a Deus, o Deus de Israel que eles ouviam falar, que operava grandes sinais e grandes prodígios, maravilhas, inclusive que os livrou lá da escravidão do Egito, né? Então eles também temiam essa reconstrução do templo, não queriam de forma alguma ver o povo judeu se reerguendo, né, na face da terra. Mas isso era projeto de Deus, ninguém podia impedir. Mas eles conseguiram impedir a reconstrução do templo durante 16 anos. Eles começaram com a construção, mas tiveram que parar, porque eles usaram golpes baixos, né, para tentar parar a calúnia, difamação, intimidação de toda ordem possível. E ali aquela população de judeus se intimidou, não é? Diante daquelas ameaças, diante daquelas estratégias, e pararam então a construção do templo. No ano 520, Deus então, antes de Cristo, agora já não era mais Ciro que estava no poder, nessa ocasião do ano 520, era Dário I que já estava no poder. Depois de Ciro teve a sequência de outros imperadores, né? E nós chegamos agora no ano 520, chegamos com Dário I no poder mundial, né? Agora era o imperador, e Deus usa o profeta Ageu, como também o profeta Zacarias, mas vamos centralizar agora no profeta Ageu, especificamente para estar exortando o povo, que ele queria que os judeus concretizassem a construção do templo, porque Deus almejava que eles voltassem a centralizarem o culto a Deus, né? A centralizarem a vida espiritual deles, não é? Então Deus ordenou que eles começassem, né, ou recomeçassem a reconstrução, com a palavra de exaltação, não é? De ânimo, não é? De despertamento através daqueles profetas, e especificamente o profeta Ageu, tá? Então eles retomam a reconstrução. Zorobabel ainda estava na liderança, então ele recebe aquela palavra da parte de Deus e eles erguem a cabeça, não é? E começam a continuação daquela construção. Veio novamente a oposição dos adversários. Eles tentaram de toda forma possível, calúnia, difamação, intimidação, não é? Afronta, não é? Perseguição, tentaram novamente, de toda forma possível, tentar impedir aquela construção. Só que nessa ocasião, os judeus já estavam mais focados, né? Eles estavam mais animados, né? A fé já tinha sido renovada, estavam restaurados, e eles não deixaram mais se abater por conta daquela oposição. Eles de fato agora conseguiram concluir o templo. Esse segundo templo foi concluído de fato no ano
515 aproximadamente antes de Cristo, tá certo? Então, recapitulando, esse segundo templo foi construído iniciou no ano 536 a.C. E seu término, né, se deu no ano 515 a.C., tá certo? E vamos agora ao terceiro templo, a construção desse terceiro templo. Tá aí. Quando nós lemos algumas literaturas, eles não apresentam esse terceiro templo que nós vamos estar falando agora como o terceiro templo, né? Mas que em Jerusalém só houve a construção de 2 templos. Isso porque os israelitas não aceitam a construção desse terceiro templo que nós vamos estar falando agora como a construção de fato. Os judeus aceitam que foi apenas uma reconstrução, mas não uma construção, tá? Esse terceiro templo, ele foi construído por Herodes o Grande, agora já na era romana, não é? Já na era romana. Esse templo, ele iniciou-se no ano 20 a.C., por Herodes o Grande, tá? E o seu término se deu no ano 64 da nossa era, né? 64 depois de Cristo. Então levou muito tempo para o término desse templo. Como é que se deu isso, né? Olha, quando Herodes iniciou esse templo, que era assim extraordinário. Se o de Salomão era extraordinário, esse ainda, segundo os estudiosos, era mais extraordinário ainda, tá? Ele fez uma ampliação, acrescentou algumas partes, né? Alguns outros prédios, alguns pátios que não existiam no anterior, no de Salomão, não é? E ele agora conseguiu construir. Eu só quero ressaltar aqui, voltando um pouco atrás, que o segundo templo foi bem simples, viu, gente? Um templo bem simples em relação ao templo de Salomão. E bem mais simples ainda em relação ao templo construído por Herodes, tá? Então vamos lá? Então, esse templo que Herodes iniciou a construção, que para os judeus foi apenas a construção, né? Então, era extraordinário. Então, ele inicia esse templo e em 10 anos termina, não é? Uma boa parte, não é? Uma boa parte do templo. E aí ficou só para a construção desses acréscimos, que foram os prédios, né? Que não existiam ao entorno, ele construiu. E também alguns pátios que não existiam, ele construiu, tá? No ano 10 a.C., então já tinha sido construído uma boa parte desse templo de Herodes o Grande, tá? Mas o templo em si, na sua arquitetura nova, não chegou à sua concretização. Herodes o Grande, ele morreu no ano 4, aproximadamente, antes de Cristo. Então, quem terminou esse templo? Né? Quem terminou esse templo? Então, quem deu prosseguimento ao templo que Herodes iniciou, que se deu término no ano 64, né, da nossa era, após a morte de Herodes, seu filho Arquelau, ele deu prosseguimento, né, ao templo. E depois que Arquelau morreu, os procuradores romanos deram continuidade. Aí depois sobe ao poder o Herodes Agripa I. Agripa I continua. E depois de Agripa I, outros procuradores romanos continuam a construção. Então essa construção se dá, na verdade, no ano 64 depois de Cristo, né? Já agora na nossa era cristã. E no ano 70 da nossa era cristã acontece a destruição desse templo. Depois do término desse templo, ele fica só no seu apogeu, né? Ali com uma construção concretizada, só apenas 6 anos. Porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém, faz aquele cerco, né? Ao redor de Jerusalém, como nos conta a história, recebendo uma ordem do imperador, que na ocasião era Vespasiano, né, que era o pai do general Tito. Tito depois se torna imperador, né, depois da morte do seu pai. Mas nessa ocasião era o general. Ele consegue destruir, depois de um grande cerco, né, um cerco de vários dias, ele consegue destruir
os muros de Jerusalém, consegue destruir Jerusalém, invade o templo e destrói o templo, colocando fogo no templo. O templo vai abaixo, tá? No ano 70 depois de Cristo. Então, quantos anos? Quase aproximadamente 83, 84 anos para reconstruir ou para terminar essa reconstrução do templo, ou a construção do templo de Herodes, e em 6 anos ele vem abaixo, para cumprir aquela profecia do Senhor que disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada, né? No Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 20, o evangelista diz assim, que os israelitas, quando Jesus falou acerca disso, que em 3 dias aquele templo seria destruído, eles falam assim: mas esse templo levou 42 anos para ser construído e vai ser destruído em 3. Quando eles falaram, era o tempo que já tinha, né, da construção, 42, mas depois deu continuidade, tá? Então, gente, no ano 70, então, esse templo é completamente destruído, tá? E hoje, nos nossos dias atuais, o que sobrou desse templo só foi aqueles muros da lamentação, né? O muro das lamentações, que é aquele pedaço de muro, né, que você sabe que recebe visitantes de toda parte do mundo, onde as pessoas vão fazer a oração, nas fendas daquelas pedras se colocam aqueles bilhetes de oração, porque é considerado até hoje um lugar sagrado, né? Mas esse restante dos muros das lamentações é o que sobrou do templo construído por Herodes o Grande. Tá certo? Então, recapitulando rapidinho, o primeiro templo foi construído por Salomão, o segundo templo por Zorobabel e o terceiro, por fim, foi construído por Herodes o Grande. Tá bem? Espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma para que você tenha acrescentado seu conhecimento, relembrado muitas coisas, tá certo? Então, fique com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, dê a paz, um beijo no teu coração e não esqueça nunca, você é muito especial para Deus. Fique com Deus.